Bom dia, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um estudo dominical. Quero trazer a continuação do nosso estudo no livro de Apocalipse. Antes de iniciarmos, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Oremos. Pai amado, Deus eterno, poderoso, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus, nos reunimos mais uma vez para estudar a tua palavra. Queremos te pedir, ó Deus, a unção, direção e instrução do teu Santo Espírito. Deus, para que o Senhor venha nos abençoar e nos instruir com o teu Santo Espírito, a fim de que aprendamos um pouco mais de ti, um pouco mais das tuas santas sagradas escrituras, acerca do seu Filho, do retorno glorioso de Jesus Cristo como o Senhor da igreja, como nosso Senhor, para, ó Deus, findar todo o processo que o Senhor erigiu nos céus, ó Pai, com a sua primeira vinda, o seu retorno aos céus e agora o seu retorno para buscar a sua igreja, o seu povo. Pai, fica conosco nessa manhã, nos guarda, nos protege, nos livre de todo mal e nos permita, Deus, aprender um pouco mais de Ti. Se nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor nosso. Amém. Irmãos, nós vamos continuar lendo o texto de Apocalipse. Então você que tem aí sua Bíblia, poderá lê-la lá no livro de Apocalipse, capítulo 1. Hoje nós vamos do verso 4 ao verso 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados, e nos constituiu reinos, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, e a Ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, irmãos, esse texto, chamado aí para algumas versões de dedicatória, né, a doxologia, ele já começa com uma saudação que é muito típica aqui nos livros do Novo Testamento, que é a saudação graça e paz. Então, comentando primeiro aí o capítulo 4, João diz aí as 7 igrejas, né, que se encontram na Ásia Menor. Então, a Ásia Menor, o território ali que hoje se encontra a Turquia, né? Então, essa questão das 7 também, 7 igrejas, né, no grupo das 7 igrejas, né, que foram destinadas a carta, né, a carta de Apocalipse, né, o livro de Apocalipse, destinado a essas 7 igrejas, né? Partindo desse pressuposto, né, nós vamos encontrar o número 7 se repetindo várias vezes com um significado de plenitude, né? É muito comum aí os comentaristas bíblicos se referenciarem a isso, ao número 7, como um significado de plenitude, do total. De que, dedicando às 7 igrejas, essa carta de Apocalipse, né, esse Apocalipse de João, ele iria circundar as 7 igrejas, mas não é destinado única e exclusivamente a essas 7 igrejas, mas teriam partido para outras igrejas e chegado até nós como igreja também. Então, 7 quer dizer a plenitude da igreja, né? A amplidão da igreja no seu todo. Então, o texto ele é dedicado a essas igrejas que estão espalhadas aí pela face da terra, em todas as eras, em todas as épocas, né? Então nós começamos aí com a saudação. A saudação, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia Menor, graça e paz a vós outros. Como eu dizia, né, a graça e paz, termo até que nós, presbiterianos, usamos, né, a graça e a paz. Algumas igrejas reformadas também. E, incrivelmente, temos visto algumas igrejas pentecostais também usando desse termo, né? Então, graça e paz. Por que o Novo Testamento ele traz isso, né? O termo graça, charis, no grego, que é escrito no Novo Testamento, e o termo paz, shalom, do hebraico do Antigo Testamento. Então é a união dos povos,
a união dos povos do Antigo Testamento e dos povos do Novo Testamento. A graça, o cáris do Novo, o shalom do Antigo, a paz, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A plenitude, mais uma vez, né? Do Antigo, do Novo Testamento, das saudações do Antigo e da saudação do Novo, né? Muito comum nesse contexto, né? Então, shalom, uma saudação do povo judeu, e cáris, uma saudação da língua grega, né? Então, ele começa com esses termos sendo usados nesses tempos, né? Aí ele vai fazer essa dedicatória às igrejas e vai trazer ali de quem vem, né? Da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, né? E nos constituiu reino e sacerdotes para Deus Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então ele faz uma saudação à igreja, mas também faz uma saudação a Cristo Jesus. E ele diz, eu trago uma mensagem da parte desse, né? Trago uma parte da parte de Deus, da parte de seu Filho, da parte daquele que é e que há de ser, aquele que era, que é e que há de vir, né? Então parte-se desse texto, né? O espaço que João usa então para louvar a Jesus, aqui é o verso 5, né? Ele louva, ele adora, ele glorifica a Jesus, né? O soberano dos reis da terra, o primogênito dos mortos, a fiel testemunha, o que nos ama, o que nos libertou por seu sangue, né? Já na sequência, verso 7, ele reforça essa ideia do retorno de Cristo tão esperado por nós cristãos, né? Como ele mesmo prometeu, como Jesus mesmo prometeu. Nós vamos lembrar o texto de Mateus 24, verso 30, no texto de João, capítulo 14, verso 18 e 19, né? São as promessas de Cristo do seu retorno. Então João, no verso 7, ele vai dizer, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, e até quantos transpassarem, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Com esse termo, todo olho verá, ele quer dizer assim, que todos verão, né? Toda a terra, todos os habitantes da terra verão o retorno do Cristo, né? E temerão. Então é a inclusão de todas as pessoas, o verão, né? Os crentes e os ímpios, e se lamentarão aqueles que não estiverem aí nas bodas do Cordeiro, né? Comentando aí o verso 7, George Led vai dizer que esse número 7 do versículo é uma fusão, né? George Led vai dizer que é uma fusão de Daniel 7:13 com Zacarias 12:10, né? Então 12:10 e 12, né? Então há uma junção. Aí você que tem a Bíblia na sua casa pode consultar, né? Tanto Daniel 7:13 quanto Zacarias 12:10 e 12 também, né? E usando dessa junção aí, George Led vai comentar o texto e dizer que é uma junção desses textos, né? Então o verso 5, ele exalta a Cristo, né? Ele diz da parte de quem quer a mensagem, ele exalta Jesus como fiel testemunha, como primogênito dos mortos, como soberano dos reis da terra, né? E diz que Jesus nos ama, né? Que nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu como seu povo, né? O verso 7, ele então vem mostrar que no retorno de Cristo ele é certo, ele virá sobre as nuvens, e todo tribo, toda raça, toda nação, todo povo, crentes ou ímpios, verão a glória do Filho de Deus vindo sobre as nuvens, né? E o verso 8, ele trata ali, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Verso 8, ele exalta a Cristo, a Deus Todo-Poderoso, ele glorifica, ele exalta, ele adora a Deus, e ele usa mais uma vez daquilo que é comum para os gregos daquela época, né? Ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, dizendo então nesses termos que Deus é o todo, Deus é o princípio
e o fim de todas as coisas, o começo e o fim de todas as coisas, aquele que é eterno, né? O eterno governador de tudo, o eterno rei de tudo, o eterno criador de tudo, do princípio ao fim, do início ao fim, do alfa ao ômega, o que era, o que é e o que há de vir, o que era, o que é, o que há de... a eternidade de Deus. Ele exalta todo esse contexto de eternidade de Deus, né? O verso 8, né? Para a gente adiantar um pouquinho mais, eu vou ler o verso 9. Ele vai dizer assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos até aqui, que é o texto que a gente vai comentar depois na sequência, né? Então verso 9, 10 e 11, ele vem com a visão do Cristo glorificado. É a primeira visão do Cristo glorificado que João tem. E ele diz: eu estou aqui na ilha de Patmos por causa do testemunho, da palavra de Deus, né? Do testemunho de Cristo. Por ter sido ele testemunho de Cristo, por ser ele pregador da palavra de Deus, por ser ele pregador do evangelho de Cristo, que é Cristo, salvação para todo que nele crê, é que João é preso, é detido e é enviado ao cárcere de Patmos, né? A ilha de Patmos, né? Então, a primeira das 7 visões descritas por João, ele inicia o trecho identificando também a quem ele vai se dirigir, as igrejas a quem ele vai se dirigir, né? Para quem ele está mandando essa mensagem, né? Ele, nessa mensagem, ele fala da aflição, né, que ele sofre, então, por estar lá na ilha de Patmos, né? Então, encontrar-se preso por causa do evangelho, por ter recebido a Cristo como seu Senhor e estar pregando o evangelho, né? Ele revela isso no livro de Apocalipse e destaca que Jesus alertou isso algumas vezes, né? Que Jesus alertou os seus discípulos que teriam aflições, né? Nós lemos isso lá em Mateus 24, 21, nós lemos isso lá também em João 16, 33. Nós vemos também que João, ele diz: eu estou aqui em espírito, né? O que é isso? Como que ele diz aqui, eu estou em espírito? Ouvi a voz daquele que me comissionou a escrever as cartas, né? João está entrando numa experiência espiritual, uma experiência de êxtase espiritual. É como nós lemos lá que Paulo, quando Paulo diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu, lá em 2 Coríntios 12, 2, né? Então Paulo teve uma experiência de ir ao terceiro céu. João tem essa experiência de estar frente ao trono de Deus, né? Então ele glorifica, tem a visão do Cristo glorificado, ele identifica que ele está lá na ilha encarcerado por causa do evangelho, e ele identifica que ele está vivendo uma experiência espiritual, e depois ele termina ali o verso 11 dizendo a quem se dirige como igreja, né? As 7 igrejas, né? E depois do verso 12 em diante a gente vê no próximo domingo que ele vai começar a relatar do verso 12 em diante, né? A majestade de Cristo, o poder de Cristo. Espero que tenhamos mais uma vez aprendido um pouco mais das Sagradas Escrituras. Como eu disse no primeiro texto, lá na primeira aula, vai demorar o nosso conteúdo, né? Estudar os 22 capítulos do livro de Apocalipse, e assim em partes, né, em perícopes, vai demorar bastante, mas creio que vai valer muito a pena para todos nós. Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que tenhamos todos um bom domingo, que a graça do Senhor repouse sobre nós, tenhamos todos também uma boa semana de glorificação e exaltação do nome do nosso Deus. Vamos orar? Pai amado, Deus eterno, santo e poderoso, louvado, exaltado e glorificado o teu nome. Muito obrigado por essa porção da tua palavra. Muito obrigado, Deus, por mais uma vez poder estar na tua santa presença, ó Deus, te cultuando na beleza da tua santidade e também estudando a tua santa e sagradas escrituras. Se conosco, ó Deus, em nome de Jesus, guarda-nos, protege, nos livre de todo mal e nos dá um bom domingo na tua santa presença. Assim te pedimos, em nome de Jesus, teu Filho, Senhor nosso, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos, abençoe a toda a igreja espalhada pela face da terra, e que cresçamos cada vez mais
em graça e sabedoria diante do nosso Deus, a Ele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, aquele que era, que é e que há de vir. A Ele toda honra, toda glória, todo poder pelos séculos dos séculos. Amém.